A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de quarta-feira, 29 de novembro de 2023, tem como título: Os enviados por Deus padeceram inúmeras perseguições. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, do versículo 34 ao 37, que diz assim: Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Queridos, todas as pessoas que decidem viver aí de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com a sua palavra, passam por lutas e privações. As batalhas, perseguições, afrontas são esperadas, porque viver em Cristo, queridos, é viver contra o mundo e, consequentemente, ele ataca os seus adversários. Mas em Cristo nós somos vencedores. E a nossa vitória não está somente aqui, e sim por toda a eternidade. Porque o propósito da morte sacrificial de Jesus foi para nos dar salvação, foi para nos dar vida eterna. Não podemos crer que por servirmos ao Senhor, por vivermos o Evangelho, nós seremos vencedores aqui. E que todos os que se levantarem contra nós serão derrotados. Porque não é assim que a Bíblia nos revela. Todos os homens de Deus passaram e passam por lutas e perseguições, passam por necessidades, por afrontas e inúmeras acusações. Mas o nosso mestre, o nosso exemplo, foi perseguido desde o seu nascimento até o dia de hoje. Quando Jesus nasceu aí, em corpo humano, José e Maria tiveram que fugir com ele para o Egito, porque Herodes tinha dado ordem para matá-lo. Assim, queridos, o cristão legítimo, verdadeiro, não pode ficar reclamando quando passa por lutas. Ao contrário, deve glorificar o nome do Senhor, pois como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Mas os que praticam o engano, ensinam o engano e vivem pensando que Deus tem compromisso em lhes dar boa vida, conforto, luxo e total proteção aqui. Enfrentam derrotas seguidas em todas as áreas e depois a morte. Deus não tem compromisso em dar riquezas aqui a ninguém, mesmo porque a riqueza e o reino de Deus são incompatíveis. Quem pensa que ser de Cristo é ter uma apólice de seguro que lhe dá total proteção, está enganado. Jesus disse que no mundo nós teríamos lutas, mas que deveríamos perseverar, porque nós venceríamos juntamente com Ele. Todos os que pregam ou que querem viver achando que o Senhor tem compromisso com abundâncias em todas as áreas, aqui nesta terra, estão totalmente enganados. Os verdadeiros praticantes e mestres do Evangelho de Jesus Cristo, queridos, vivem em constantes lutas e batalhas. E geralmente, os piores acusadores são os falsos irmãos. Sim, queridos, os falsos irmãos, os falsos crentes, os que acreditam, pregam e ensinam que todos têm o direito de ter o melhor aqui,
os que vivem aí baseados em um falso ensino de prosperidade e proteção plena. Mas nós, que realmente buscamos viver, queridos, aprender o Evangelho, que buscamos aí conhecer mais o Senhor, queremos ter intimidades com Ele. Nós, os que desejamos viver eternamente ao seu lado, não nos afastamos dos seus ensinamentos. Não criamos e nem aceitamos heresias ou mentiras, porque nós somos discípulos de Jesus e andamos na luz. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.